Aos nossos destaques internacionais agora com ele, que já está aqui nos estúdios com a gente, Fabrício Naitsky. A gente fala sobre o anúncio do envio de um navio militar do Reino Unido para a região da Guiana. Esse anúncio provocou um mal-estar com a Venezuela. Conta mais pra gente sobre esse mal-estar, Fabrício. A gente já estava falando sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã de hoje. Pois é, Paula, bom dia para você. Bom dia, Feliz Natal, Rafael, todos que nos acompanham. Feliz Natal a todos. Olha, Venezuela e Guiana estão naquela disputa ali pela região território de Essequibo, não é novidade para ninguém. A gente tem destacado isso pelo menos desde o começo desse mês de dezembro. O que aconteceu agora? O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou o envio de um navio, o HMS Trent, que deve chegar ao litoral da Guiana a partir do Natal. Pode ser muito provavelmente já amanhã. Segundo o Ministério da Defesa britânico, ele vai para lá para realizar exercícios conjuntos com outros países. Que países? Não se sabe. Até agora, nenhum outro país manifestou a intenção de ir a essa área e também o próprio comunicado do Ministério Britânico não informou quais outros países poderiam participar desses exercícios militares ali um pouco acima da fronteira do Brasil, já na parte norte, no hemisfério norte, aqui na América do Sul. O que acontece? Qual é a relação entre Guiana e Reino Unido? Bom, a Guiana é uma ex-colônia britânica, conseguiu a independência em 1966 e ela é até hoje parte do chamado Commonwealth, a Comunidade de Nações, que conta ali majoritariamente com países que eram colônia do Império Britânico e outros 4 países ali, Togo, Ruanda, Moçambique e mais um agora que me fugiu o nome, olha só, Gabão, que era uma colônia francesa lá na África, que fazem parte também do Commonwealth. Então, há um interesse britânico nessa área, há um interesse também, claro, por conta da questão do petróleo, assim como há um interesse venezuelano, interesse britânico, interesse americano. E desde que a gente fala do momento em que o conflito começou ali a se acalorar, a ficar mais disputado entre Venezuela e Guiana, essa reivindicação venezuelana pelo território de Essequibo, a gente destaca a possibilidade do envio de tropas, de fato, tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos para essa região. Algo que seria ali numa tentativa de conter um possível avanço militar venezuelano, porque o exército de Guiana não consegue conter a Venezuela, há uma discrepância muito grande entre os dois poderes militares e que também não interessaria ao Brasil, forças estrangeiras ali na região amazônica. Bom, que navio é esse, o HMS Trent? Ele é um navio que ele está nesse momento no Caribe, em uma operação contra o tráfico de drogas na região. E ele deve, então, estar sendo enviado para as águas de Guiana. É um navio que tem 65 tripulantes e também fuzileiros navais, ou seja, uma unidade de elite da Marinha britânica. Tem capacidade para pouso e decolagem de helicópteros de médio porte, os helicópteros Merlin, que são ali vistos como helicópteros de combate antissubmarino e também de operação de busca e resgate, além do lançamento de drones. O que diz então a Venezuela? Que a Venezuela não está gostando nesse caso. O Ministério da Defesa venezuelano, o ministro Vladimir Padrino Lopes, afirmou que esse envio do HMS Trent é uma provocação. Por quê? Porque, segundo a Venezuela, essas águas ali da Guiana, dessa região, não são águas delimitadas, não há um controle definido, uma soberania definida daquelas águas, tal qual, claro, a Venezuela contesta a soberania do território de Essequibo. Uma contestação que já é secular, que começou bem antes ali de 1899, quando foi fechado o Acordo de Paris e bem antes, claro, do Acordo de Genebra, que é ali do final da década de 60. Tem um outro ponto relevante também, viu, Paula? O Ministério das Relações Exteriores britânico confirmou a viagem do chefe da diplomacia britânica para as Américas, David Rutley, para a Guiana, para a capital de Guiana. Deve acontecer em breve essa viagem e aí é visto como mais um ponto dessa provocação britânica à Venezuela. O envio de um representante oficial do governo lá do Reino Unido aqui no território em meio a esse período de um conflito ali frio, por enquanto, já que há cerca de 2 semanas nós tivemos um encontro de fato entre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Vladimir Putin é outro, de outro país. Nicolás Maduro e o presidente de Guiana, Irfan Ali, se encontraram em São Vicente e Granadina e prometeram não escalar esse conflito a um nível militar, não dar início a uma guerra que seria, de fato, a primeira guerra aqui no nosso continente desde 1982, quando o Reino Unido, por acaso, entrou em guerra
com a Argentina pela disputa das Ilhas Malvinas ou Ilhas Falkland, lá no Cone Sul, ali quase já na Antártica. Nossos destaques sempre com ele, Fabrício Naidski. Vamos chamar Roberto Mota, Fabrício, para participar dessa conversa também. Felipe Monteiro também. Primeiro, Roberto Mota, Feliz Natal, Mota, seja bem-vindo. Na sua avaliação, por que o Reino Unido, depois que enviou essa embarcação para a Guiana, a Venezuela viu como uma provocação? Por que essa provocação, essa afronta que a Venezuela viu a partir desse envio dessa embarcação? Sabia que você estava aqui hoje. Provocação é a existência de uma ditadura na Venezuela nessa altura do campeonato. Bom dia a todos, Feliz Natal para a nossa audiência. Eu já falei aqui, o que, na minha opinião, na minha visão desses eventos, o que o Maduro quer é encontrar uma desculpa para facilitar a sua continuação no poder. Ele está conseguindo, de quebra, uma presença na mídia mundial, sendo apresentado como estadista, fazendo uma reunião de cúpula com o presidente da Guiana. Veja só, uma reunião de cúpula na qual o Maduro diz, olha, eu estou pensando em invadir o seu país. E aí o presidente da Guiana diz, olha, não, por favor, não invada o meu país. Então eu acho que talvez esse envio do navio britânico seja um recado um pouquinho mais direto, porque ditadores geralmente só entendem a linguagem da força. Esse foi o caso dos ditadores argentinos que fizeram uma avaliação muito ruim quando decidiram invadir as Ilhas Falkland, porque, afinal, a Inglaterra, o Reino Unido, tinha uma rainha e, naquele momento, tinha uma primeira-ministra. Fizeram um cálculo muito errado. Quem sabe Maduro não está cometendo esse mesmo erro agora. Felipe Monteiro. A Venezuela vai passar por umas eleições no ano que vem e o Maduro, concordo com o Mota, está tentando realmente ter alguma justificativa para unir a população da Venezuela em torno de uma ideia, não é? E é bom lembrar que esse tema do Essequibo, né, e Venezuela é um tema que é unanimidade na Venezuela. É bom lembrar que, inclusive, a oposição ao Maduro, não é, não discordou do plebiscito em si, né? Não discordou com a reivindicação em si, discordou só da postura do Maduro em relação a Essequibo, que, segundo a oposição, deveria ser muito mais efetiva, não é? E quando você vê, por exemplo, o mundo se mobilizando, o Reino Unido enviando navio militar para a Guiana, você também vê uma demonstração clara para o mundo, não é? Que os países militarizados, né, Estados Unidos, Reino Unido, não vai deixar surgir uma guerra entre Venezuela e a Guiana, não é? Então, claramente está demonstrando, né, por meio de uma disponibilização ali das forças militares, né, que o mundo não vai aceitar uma guerra na América Latina.